Bom, estamos de volta aí. Na aula passada a gente começou já a criar os métodos e utilizar os componentes visuais em cada método. Vimos como é possível criar variáveis em instância, onde a gente pode, ou variáveis globais, né, onde a gente pode utilizar essas variáveis em qualquer parte do código, ou seja, em qualquer parte de qualquer método que a gente queira utilizar, ok? Vimos também que existem essas conversões possíveis quando a gente precisa converter, por exemplo, esse que é um tipo de dado que ele vai retornar para a gente, é um tipo de dado incompatível com um tipo inteiro, mas a gente fez primeiro a conversão para string e depois a gente usou a estratégia de fazer a conversão do string para inteiro. Pode ser a princípio confuso, mas eu lhe digo com toda sinceridade, a prática é que vai fazer com que você se torne um expert nesse assunto, tá bom? Mas vamos lá, agora nesse momento a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a comparação entre os dois números e informar para o usuário se o cara é ganhador ou não, ou seja, se o número é igual, se ele for igual ao número sorteado, o usuário vai, o jogador, o player, né, vai ser o ganhador. Se não for, ele não vai ganhar, não vai levar o grande prêmio, né? Mas vamos lá, dentro ainda do compara números, eu já armazenei o valor palpite. Eu poderia até criar uma outra função para fazer comparação propriamente dita, mas vamos tentar fazer aqui, depois a gente pode fazer alguns ajustes, né? Então vamos lá, eu posso pensar o seguinte: se, né, usando a estrutura de decisão if, se, então palpite for maior que número sorteado, né, que é aquela outra variável, o que é que acontece? O que é que eu vou fazer? Existem várias estratégias de criação do if, tá? A sintaxe é um pouco variada no if, mas eu vou usar a sintaxe tradicional que a gente já está acostumado a utilizar, que é aquela usando as chaves. Aqui dentro a gente vai colocar o que deve ser executado caso essa condição seja verdadeira. Então, caso essa condição seja verdadeira, o que é que eu preciso fazer? Aqui dentro tem exatamente o que é que precisa ser feito. Então, nesse caso, eu vou exibir uma mensagem dizendo o seguinte: onde é que eu vou exibir essa mensagem também? Eu vou exibir essa mensagem no mesmo text view, né, que aparece lá em cima, que é o text view MSG sortear. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, vou fazer a mesma coisa que está aqui. Então, text view um detalhe também, né, que já que eu vou usar o text view nesse momento, então preciso informar ao meu método que eu vou estar usando ele. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui fora, aqui logo no início, né, dentro do comparar números também, que eu vou usar esse componente, que é exatamente esse componente aqui, ó. Que é exatamente esse componente aqui, certo? Então, voltando aqui para o meu código, então vamos lá, text view. Então, agora sim aparece, né, ts sortear. A gente vai colocar o ponto, quando a gente vai mostrar alguma coisa lá dentro, então a gente usa sempre o set text, que vai ser atribuído esse valor, vai ser guardado, vai ser armazenado temporariamente esse valor dentro da propriedade text desse componente, e a gente vai colocar o que a gente quer que seja mostrado. Então, vou mostrar assim, olha, se o palpite, o cara digitou, se o número sorteado foi 5, o cara digitou 10, então a mensagem dê um palpite de um número menor. Então, informe ou um número menor, não é isso? Por quê? Porque o palpite que o cara deu foi muito alto, foi maior do que o número sorteado. Aí a gente pode pensar, senão se, else if, fazer igual a gente fazia lá em Java, da mesma forma. Agora, se palpite
desse não for maior e sim for menor que o número sorteado, aí a gente vai fazer o que? Eu vou só dar um Ctrl C aqui, dar um Ctrl V e informe um número maior, porque o número do palpite foi menor que o número sorteado. Eu poderia dar um else aqui para finalizar só, né? Mas eu vou colocar um else if novamente. Depois eu explico melhor sobre isso. Então, agora se palpite for igual, né? Como vocês sabem, o igual em Java é exatamente os dois iguais, então a comparação de igualdade é dois iguais, igual a número sorteado. Então, se palpite for igual ao número sorteado, aí sim o cara ganhou, né? O cara venceu aí. Então, parabéns. Eu vou colocar aqui a mensagem usando o mesmo componente. Parabéns, você acertou. Beleza. Bom, muito bem. Vou colocar aqui também a exclamação. Pronto. Vamos executar esse código, vamos ver como é que fica, né? Vamos ver como é que fica aqui a aplicação sendo executada. Ele já vai reiniciar, né? Eu clique no botão sortear número para iniciar o jogo. Veja que ele está mostrando aqui ainda, né? O número 58. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 50. Vou clicar em comparar. E veja que ele informe um número maior. Realmente, eu tenho que ser maior. Por quê? Porque o número sorteado foi 58. Vamos digitar 59. 59, comparar, informe um número menor. Beleza, né? Tá funcionando, a lógica do programa está funcionando, que é uma maravilha. Né? Tá bem legal isso aí. Ok? O que acontece é o seguinte: a gente precisa lapidar esse programa, precisa fazer algumas coisas. Por exemplo, eu posso fazer N tentativas até acertar, né? Isso não tem muito sentido no programa. O legal é a questão da quantidade limitada de palpites que você tem, ou seja, do desafio de você acertar o número em N possibilidades, né? Então a gente precisa pensar em que forma que a gente vai deixar esse programa funcionando. Ele vai contando, toda vez que você clicar em comparar, no botão comparar, ele vai somando mais uma tentativa. A gente vai fechar em 10 tentativas, né? Poderia ser menos, poderia ser mais, mas vamos fechar em 10 tentativas, o máximo possível de tentativas que o usuário que o jogador vai poder lançar aqui no programa, certo? Ok? Então vamos lá. Para mim analisar, para mim refletir aqui sobre como eu vou fazer essa implementação da quantidade de palpites, aqui em comparar números eu tenho, toda vez que eu clico ele vai executar esse código, né? Então eu devo criar aqui dentro uma variável que sempre vai somar mais um. Toda vez que eu clicar em comparar números ele soma mais um, ele vai acrescentando um, porque aí eu fico sabendo, né, a quantidade de etapas que esse usuário esses palpites que ele está lançando no jogo. Quando chegar em 10, eu digo, opa, peraí, chegou em 10, então não pode mais, tá bom? Eu vou voltar aqui para o meu programa, eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo de comparar, eu vou colocar um novo text view para mostrar a quantidade de palpites que ele lançou no sistema, que ele lançou no app, tá bom? Então eu vou voltar aqui para o meu main activity, aliás, activity main, e vou colocar um novo text view, vou colocar aqui embaixo, certo? Aqui embaixo do componente, veja que ele ficou aqui, ele não pegou, veja que ele não pegou as ligações do que a gente chama de constraints, né, dos componentes. Ele não tem uma ligação. Isso vai dar problema quando a gente executar, porque esse componente possivelmente vai lá para cima, vai ficar desorganizado aqui na tela. Então eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz agora, mas eu vou fazer de uma outra forma para vocês entenderem como é feito também esse processo. É simples.
Como vocês observam, existem essas bolinhas aqui, essas 4 bolinhas. Essas bolinhas servem como se fossem umas bolinhas que você vai estar fixando nos componentes. Então, eu clico, arrasto para um lado, clico, arrasto para outro, clico e arrasto para onde eu quero fazer a conexão, clico, arrasto para o local onde também eu quero fazer a conexão. Veja que ele vai ficar bem no centro, porque essas bolinhas elas têm um peso que como se estivessem puxando de forma igualitária para todas as posições. E eu posso arrastar ela, deixar mais aqui em cima, tá bom? Então essa é uma das possibilidades que você tem. Existem outras que a gente vai ver também, mas essa é uma das formas de você organizar o seu código, os seus componentes aqui na tela. Eu vou só visualizar aqui para ver como é que está, se está tudo ok, se o componente está aparecendo direitinho aqui embaixo. Se está muito embaixo, está muito em cima, tá legal, tá legal. Pronto. Então esse componente aqui, o Text View, ele vai mostrar a quantidade de tentativas que o cara já tem feito. Vamos voltar para o código para a gente implementar esse código aqui das tentativas. Como eu falei, então ao se clicar no botão, esse método é executado. Se ele é executado, se eu tiver uma variável aqui, veja bem, vou criar uma variável aqui provisoriamente, depois a gente vai fazer de outra forma. Eu vou chamar ela de cont, né? Int, né? Vai ser uma variável inteira, vai contar de 1 a 10, de 0 a 10, né? E aí eu vou chamar ela de cont e vou inicializar ela com 0. Ela vai começar com 0, primeira vez que ela passar vai ser 0, depois vai ser 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em 9, né? Que é o número máximo. Quando chegar em 10 ela para de contar, na verdade vai ser dessa forma. E poderia fazer o seguinte, olha, poderia dizer assim, olha, cont, depois que ela executar tudo isso, ou seja, que ela fizer todo esse código aqui, gerar tudo isso aqui, quando chegar aqui no final desse método aqui, o método comparar números, antes de terminar o método, né, fora do if aqui, do else if, eu vou colocar um cont, que é essa variável que eu criei lá em cima, vai receber cont mais 1, ou seja, o que tinha antes, que era 0, e vai acrescentando mais 1. Na próxima vez que ela fizer esse procedimento, cont, ele ia dar erro, porque ele está sempre recebendo 0 aqui, né? não ia dar certo. Por isso que eu vou mostrar para vocês a forma correta. É você criar esse cont, essa variável, fora do meu método. É uma variável global e eu vou criar ela exatamente como eu criei a variável número sorteado e palpite, porque em qualquer parte do meu código eu posso acessar ela tranquilamente. Então eu vou dizer que cont, eu vou criar a variável chamada cont do tipo inteiro, beleza? Aqui eu não preciso fazer mais isso, não preciso criá-la novamente. E aqui no método eu vou simplesmente dizer, olha, peraí, quando chegar no final da execução da primeira, né, ele taque 1 lá na variável cont. E como a gente viu nas aulas passadas, existe uma forma até mais fácil de fazer isso, que é colocando os dois mais aqui, que ele atribui o valor. É a mesma coisa que eu fiz antes, ou seja, do jeito que eu estava fazendo ali também dá certo. Mas aqui é mais simples o código. Então nesse caso, ele estava 0 e soma 1. Cont passa a ser 1, cont passa a ser 1, esse aqui, depois passa a ser 2, 3, 4, 5, 6, e aí eu estou contando agora quantidade de vezes que o número é comparado, certo? A quantidade de palpites que são inseridos também. Para a gente testar, para a gente ver como é que ficou, a gente vai colocar aqui, usando ainda, agora a gente vai usar esse outro componente que a gente criou, né? Que é o componente que a gente não deu nome ainda, Text View. Eu vou colocar aqui Text View e a função dele é mostrar quantos palpites foram, mostra palpites, vamos colocar aqui. Poderia colocar, mostra quantos palpites ou quantos palpites, fica a meu critério, né? Colocar isso, eu vou refatorar, isso é automático. E na propriedade text dele eu não preciso colocar nada, já que vai aparecer automaticamente. Deixa eu só dar uma organizada, né? É o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma função, né, de constraints aqui que a gente vai ver no futuro.
eu vou clicar aqui no componente e vou clicar nesse wrap content aqui para que ele fique, mais uma vez, para que ele fique pegando todo o espaço aqui. E agora sim eu vou tirar o conteúdo do atributo text aqui. Ele está aqui, o componente está nessa posição, tá bom? Vamos lá, a gente já colocou o nome do ID, que é TV Mostra Palpites. Vamos para o código para a gente fazer isso funcionar. Então, eu preciso inicializar o componente, como eu já falei, que é um componente que a gente criou agora, colocamos agora e não definimos ele aqui. E ele é um text view, né? Um text view também, e eu vou dar o nome de text view palpites, mostra palpites, vou colocar o mesmo nome que está lá, só para igual, aí find view by id, r.id, ponto, aí sim eu coloco o nome dele, que é text view palpite, não é isso? Ah não, text view mostra palpites. É importante, esses nomes não tão legais ainda, era interessante que a gente fizesse umas coisas que ficasse mais claro o que é um, o que é outro, ok? Mostra palpites, ponto e vírgula, certo? Agora sim, eu vou aqui embaixo, eu vou colocar exatamente text view, mostra palpites, e vou dizer que na propriedade setText dele, eu vou exibir uma mensagem de texto dizendo você, eu vou colocar com letras minúsculas, só iniciais maiúsculas, você já informou. Vamos colocar a quantidade de palpites aqui. Onde é que está? Qual é a variável que está armazenando a quantidade de palpites? É conte, né? Então, conte, vai aparecer a quantidade de palpites aí, mas volto a continuar com minha mensagem. Você já informou tantos palpites. Ok? Vou deixar com letras maiúsculas mesmo. Beleza? Para dar uma ênfase. Vamos ver o que acontece agora. Eu vou executar novamente o nosso código. Vamos voltar aqui para minha virtual device, e quando eu sortear um número, o número foi 94, eu vou digitar 80, ok, vamos ver o que aconteceu aqui embaixo, não apareceu, né? Não apareceu, vamos ver qual o problema aqui. Eu cliquei em comparar? Não tinha clicado em comparar, então agora sim. Você já informou um palpite, né? Vamos imaginar que eu quero que eu informe 85, informe o número maior. Opa, 2 palpites, né? Então está funcionando. 89, 3 palpites, então tá legal, é isso que eu queria. Veja que está funcionando, é exatamente essa ideia do meu app. E aí ele vai contando, né? Se eu informei novamente, ó, veja que eu clico em comparar e vai aumentando. Por quê? Porque cada vez que eu clico em comparar, ele conta como um palpite, né? Mesmo eu tendo repetido. Se eu digitar 90, de forma número maior, se eu não sei mais, não lembro mais qual foi o número que foi sorteado, vou colocar 91, ver se eu acerto, 95, ver se eu acerto antes dos 10, menor, opa, 94, ver se é 94. Parabéns, você acertou, acertei nos 10 palpites. Mas imagine que eu posso aqui continuar, veja que o jogo está bugado, né, de certa forma. Por quê? Porque eu posso continuar dando palpite, né, e ele não vai reclamar, não. Ele vai continuar aceitando uma boa, mesmo fora do limite dos 10 palpites. Então é isso que a gente vai resolver no próximo vídeo, para ficar bem legal. A gente vai fazer resolver essa questão. Ou seja, quando chegar em um 10º palpite, ele tem que parar o programa e não aceitar mais palpites novos, ok? Tranquilo? Vamos lá. Então vamos finalizar por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Um abraço para todo mundo. Valeu!